Boa noite e sejam bem-vindos a mais um 5 Gerações. Hoje eu trago para vocês a geração de 60. Há gerações que crescem para conquistar e há gerações que crescem para preservar. Os filhos dos anos 60 foram educados para ser a segunda. Educados para cuidar do que era frágil, proteger o que era essencial, a dignidade, a palavra, o país. A disciplina nesse tempo não era apenas um conjunto de regras, era a linguagem invisível dos afetos, o fio que costurava a família e sustentava a esperança. Era ensinada menos com palavras e mais com gestos. Na firmeza dos horários, no respeito pelo outro, no orgulho silencioso de fazer o que era correto, mesmo sem aplausos. Mário Augusto cresceu nesse ambiente, num tempo onde quem orientava, cuidava e quem amava exigia. E como em todas as grandes histórias, a vida ensinou também pela ausência. Há perdas que não se narram, sentem-se. A ausência daqueles que moldaram o caráter não apaga o que foi aprendido. Torna-o mais vivo, mais urgente, mais necessário de ser honrado. O que ficou não foi apenas a saudade, foi o compromisso. O compromisso de carregar os ensinamentos para além da memória. O compromisso de transformar as raízes profundas em gestos diários de construção. Esta conversa é mais do que um percurso de vida. É um tributo silencioso a quem nos ensinou a ser melhores. A quem nos preparou, muitas vezes sem saber, para continuarmos a preservar a memória, a responsabilidade, a esperança. Hoje vamos ouvir Mário Augusto, não apenas como ministro, mas como herdeiro de uma história que começou muito antes de qualquer cargo. Uma história feita de disciplina, de dor, digna e de um amor discreto que moldou Angola, que continua a crescer em cada gesto de rigor e cuidado. Boa noite, Mário Augusto. Boa noite. E bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, já que começou por me tratar por Mário Augusto. Normalmente, quem me trata por Mário Augusto são os meus amigos de infância do bairro Popular. Portanto, eu quero logo de início fazer essa pequena introdução. Exato. E isso de facto traz-nos para aquilo que é o caminho que vamos fazer, o percurso que vamos fazer nesse programa. Minha infância e tudo isso. Exato. Portanto, fico feliz por me tratar por Mário Augusto, porque de facto remonta dos anos 60, 70 e por aí fora. A intenção é mesmo trazermos este Mário Augusto e não o ministro. Ainda se lembra do Mário Augusto da Madame Berma? Lembro-me. Eu nasço no bairro Popular número 2. E depois é que vou para Madame Berma, por altura dos anos 70, 71. A minha mãe tinha acabado de sair da prisão e nós fomos para Madame Berma. Portanto, tenho grandes, ótimas e muito boas recordações daquele tempo, dos meus amigos, do bater corrida, do ir jogar a bola no campo do Atlético Clube de Luanda, de jogar ringue com as minhas vizinhas, e naturalmente também da escola. Eu fiz o meu ensino primário na Escola Primária 83, na Vila Alice. Apesar de morar no bairro Popular, fazia a travessia toda para estar na 83. E depois fui estudar inicialmente João Crisóstomo, depois Angola Canino, onde fiz a 5ª e a 6ª classe. Depois fui para o Zingambandi, eu fui para o Macarenco, depois fui para a Faculdade de Engenharia. Da Faculdade de Engenharia, então, depois estive em Portugal, onde concluí a minha licenciatura em Engenharia. Portanto, o meu percurso, esse percurso todo académico, tenho muito boas recordações e mantenho até hoje grandes amizades da minha infância. O que é que aquele rapaz deixou dentro do homem que é hoje? Olha, o homem que é hoje, eu costumo dizer que é fruto daquele rapaz. É fruto do ambiente familiar, muito forte, é fruto do convívio com os vizinhos e com os meus amigos. Também foi um convívio muito salutar. E é fruto de outras situações que eu fui vivendo ao longo do meu crescimento. Eu costumo dizer que, a par da educação e convívio familiar, eu costumo destacar 3 grandes aspectos da minha vida. Nomeadamente a JMPLA, a SFAPLA e o desporto.
Portanto, juntando a família e juntando esses aspectos que eu acabei de citar, tornaram esse homem que é hoje. Existem aquelas pessoas da Madame Berma que continuam em sua vida até hoje? Sim, não, de uma maneira geral, continuam quase todos eles. A gente não fala todos os dias, mas fala muitas vezes. Estamos muito próximos uns dos outros e maneiras que a Madame Berma, o bairro popular, faz parte do meu dia a dia. Como era crescer naquela Angola? Olha, aquela Angola nós tínhamos vários sentimentos. Onde muitas vezes o caminho era a pé. Muitas vezes o caminho era a pé. Mas era salutar. Era salutar porque era um grupo de colegas que íamos na galhofa pela estrada adentro até a escola e nós naquele tempo muitas vezes podíamos não ter muita vontade de ir para a escola, estudar, mas tínhamos vontade de estar com os colegas. Estar com os colegas. Então era sempre prazeroso ir para a escola. Havia pequenas brincadeiras que fazíamos para a professora não aparecer, como amarrar um capim atrás da porta, tudo, mas todos nós queríamos ir à escola. Eram superstições, não é? Eram superstições. Então todos nós queríamos ir à escola, todos nós queríamos estar com os colegas, porque era salutar, era uma troca de convívios muito grande. Mas, em contrapartida, eu falo particularmente da minha experiência, porque eu tive a mãe-avó presa em 1969, pela PIDE, e isso mudou muito a nossa forma de viver, a nossa forma de estar, e já naquela altura deu para perceber alguns fenómenos que estavam acontecendo no país, porque eu muito jovem, eu cresci muito, muito rápido, e depois em 71 tive um tio muito próximo, que também, 71, 72, foi preso pela PIDE. E então isso despertou algumas consciências, apesar de criança, a gente fazia muitas perguntas, por que é aquilo, por que não é, por que a mãe foi presa, por que o tio está preso. Eu, muito jovem, entrei na Casa de Reclusão de Luanda, tenho memórias até hoje das visitas que fiz à Casa de Reclusão de Luanda, a forma como o meu tio era tratado na altura. Então tudo isso, portanto, eram sentimentos dessa natureza, um bocado às vezes que nos levava a muitas dúvidas, o que é que se passa, o que é que não se passa, mas a parte disso havia todo o interesse, nós íamos para a escola, estudarmos, a educação que nós tínhamos no dia a dia, passamos alguém na vida, temos que estudar, passamos alguém na vida, e eu tinha uma ambição, que era estudar como o tio Américo Júlio de Carvalho, que já era uma referência. Que era uma referência, era oficial das Forças Armadas Portuguesas na altura. Exato. E então eu costumo dizer, foi um bocado o meu farol para eu estudar, para eu ser alguém, porque eles eram uma referência. E então são essas referências que eu tenho da minha. Falou do desporto. No campo não há margem para ensaios. Não há intervalos longos e tudo se decide em segundos. Entre o hóquei, o judô e o handball, o que é que o desporto ensinou-lhe sobre si? Eu conheci um treinador que dizia que vocês ganham, nós perdemos e eu empatei. Ele, treinador, empata, os jogadores ganham e a equipa toda perde. Portanto, se não houver espírito de equipa, e eu transporto muito isso hoje para este Mário, o espírito de equipa, convívio com as equipas, estar perto das equipas, transmitir confiança nas equipas. Aprendi isso no desporto. O desporto é que me deu esse lado. Cada modalidade pede uma qualidade diferente. O judô exige disciplina, o handball ensina resistência e trabalho em equipa, como acabou de dizer. Que valores destes desportos levou consigo para a vida e ainda continuam a guiar-lhe até hoje? Os meus desportos foram o atletismo, porque é um desporto que no bairro nós tínhamos muito de criança a correr. Fiz atletismo durante algum tempo. Do meu grupo lá do bairro saíram figuras do atletismo nacional que foram aos Jogos Olímpicos. Eu lembro-me agora do Armênio Gaspar, que foi uma grande referência da velocidade angolana no pós-independência. Depois eu fui para o judo, por influência de alguns colegas amigos do bairro. No judo aprendi que nem sempre a força vence. Exato. A agilidade ou a destreza muitas vezes é que nos leva às vitórias, porque eu vi no judo pessoas mais pequenas a derrubarem homens grandes. Então deu-me essa parte. O handball deu-me outro complemento, que é o espírito de equipa, o espírito de grupo,
o respeito pelos outros, portanto, a interação com os colegas, tudo isso, o desporto é que... e outra coisa também muito importante que eu queria referir, horários. Horários. Eu carrego até hoje a disciplina dos horários, porque no desporto, se não estás à hora do jogo, vais perder. E ninguém quer perder o jogo. Eu lembro-me, ainda nos Júniors do Petro, um jogo com uma equipa até de muito baixo escalão em relação a nós. Tivemos um problema no transporte, chegamos ao campo muito em cima da hora do jogo. Até a equipa, há uma tolerância de cerca de 15 minutos. Sei que começámos a jogar e estávamos a perder com uma equipa muito mais fraca do que nós. Então não tivemos tempo de fazer o aquecimento, nos prepararmos. E então isso para dizer o quê? Disciplina, chegar antes do horário marcado, fazer o aquecimento, ouvir a preleção do treinador e entrar para o campo. É um aspecto que eu carrego até hoje com muito rigor, a disciplina nos horários. Eu penso que o horário é mesmo a marca, porque do pouco que nós fizemos a pesquisa das pessoas próximas, falaram muito do horário. Das pessoas próximas. Porque eu acho que é o item principal. A sua família chama de ecossistema, por ser muito organizado. Mais ou menos, mais ou menos. E eu transmito isso aos meus filhos, porque eu acho que a disciplina, os horários, é a base do sucesso. Porque sem disciplina, sem cumprimento de horário, não há sucesso na vida, por melhor que sejamos. É verdade. O desporto forma corpo e caráter. Quando olha para a sua história, que mensagem gostaria que as novas gerações angolanas aprendessem com a experiência nos campos e nos pavilhões? Bom, eu diria que a nova geração, a mensagem que se calhar poderia transmitir é que a disciplina é um aspecto fundamental da nossa vida. O comprometimento. Porque a disciplina, associamos o comprometimento, com certeza que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Porque o que vier pela frente é consequência da disciplina e do comprometimento. A gente pode falar em sucesso, pode falar noutras questões relacionadas, mas sem esses dois itens, logo à partida, logo de início, com certeza que não vamos conseguir atingir outras etapas da nossa vida. Ainda entra o lado comunicador, a rádio. Começou na rádio, num tempo em que falar para outros era um ato de responsabilidade e também de esperança. Lembra-se da primeira vez que falou ao microfone? Tenho uma lembrança, e a primeira vez que eu falei em microfone nem foi na rádio. Não? Foi num ato público político de massas. Uau. É verdade. Foi no bairro Popular. E no início, pouco depois do 25 de Abril, depois que chegou a delegação do MPLA em Luanda, foi inaugurada a delegação do MPLA no bairro Popular. Eu aí fiz um pronunciamento público, fui escolhido para o fazer, apesar de garoto que eu era. Depois é que eu vou para a rádio, onde fiz o programa Juventude em Luta, programa na altura da JMPLA. Também tive uma passagem pela TPA, onde fiz também um programa Futuro da Nação, na altura. As figuras ainda estão aí, da TPA e da rádio, que comigo fizeram esses programas. Portanto, tive essa passagem. Ainda naquela altura sentia que a voz dava liberdade ou responsabilidade? Um bocado de cada e muito de todo. Porque eu sempre fui um comunicador nato. Eu, desde criança, sempre fui uma pessoa de fazer amizades, sempre fui uma pessoa de conversar, sempre fui uma pessoa de falar. E então isso criou-me alguma facilidade nesse... E até hoje, no dia a dia, eu sou um comunicador por excelência. Porque eu costumo dizer que um dos primeiros atos do ser humano na essência é a comunicação. Porque o bebê, quando nasce, se não chorar, o médico faz com que ele chore. E eu costumo dizer que aquele choro do bebê é uma comunicação. Cheguei ao mundo, cheguei bem, por favor, tratem-me bem. E então, sendo a comunicação um dos primeiros atos do ser humano, não há melhor coisa de que o ser humano continuar a comunicar. E quando o ser humano utilizar melhor a comunicação, com certeza que vamos ter um mundo melhor. Cresceu numa casa liderada pela sua avó e pelo seu tio.
Qual é o país que começou ali dentro? O país Angola, porque é uma ligação muito forte. Conforme disse, a minha história de família, tendo em conta essas questões políticas, de muito cedo percebi algumas coisas que estavam ali a acontecer. E então, como lá em casa também sempre se falou um bocado dessas coisas, com o devido cuidado, eu lembro-me que na terceira classe, salvo erro, ter sido chamada a minha avó à escola, porque eu fiz uma pergunta e lembro-me do género, se Angola fica aqui, Portugal é ali, por que Angola é Portugal? E foi uma pergunta inocente de um garoto de 9 anos, 10. Hoje paro para pensar e imaginei os programas que eu eventualmente ia criar à minha família. Mas eu lembro-me de ter feito essa pergunta na terceira classe à minha professora. Então ela foi chamada para explicar e pedir para o menino não dizer essas coisas. Uau! Porque Angola era Portugal na altura e eu não tinha que perguntar porque é que Angola é aqui e Portugal é lá em cima. Para além das grandes lições, havia o dia a dia, os horários, os dias para ir à busca dos mais novos à escola. Como era gerir a convivência de tantos irmãos? Olha, é assim, nós tínhamos uma relação no bairro que não era só a nível da família da nossa casa. Para já nós tínhamos a vida em grupo entre vizinhos que fossem mais ou menos para o mesmo sítio. Eu lembro-me de uma senhora, que eu até hoje, não sei se ela vai ver o programa, que é a Paula, que é irmã de um grande amigo meu, o Nandinho. Eu passava pela casa do Nandinho para levar a Paula para antigamente não era o IASA, mas era o ATL, que hoje se chama. Okay. Então, isso para dizer o quê? Estou a dar esse exemplo para dizer o quê? Que nós, no ambiente do bairro, éramos filhos de todos. De todos. E éramos irmãos de todos. E então, se o meu irmão mais novo não fosse comigo, ia com o mais velho da casa ao lado, do amigo ao lado. Portanto, era tudo. E por essa razão, os nossos vizinhos tinham alguma autoridade de educação sobre nós. Tinha uma autoridade, a autoridade essa que nos era concedida pelos nossos pais. Portanto, se um vizinho meu, no horário de escola, me encontrasse na rua a brincar, ele tinha autoridade para agir. E isso fez de nós a geração 60 que nós hoje somos. Respeitadora, participativa, comprometida, porque todos nós ali no bairro éramos filhos de todos, éramos irmãos de todos. Chegávamos até a comer em casa de todos. De todos. Portanto, isso tudo facilitava a relação no bairro à época. Os seus familiares, aqui na pesquisa que nós fizemos, dizem que herdou o foco do tio. Sente que isso foi um dom ou um treino? Bom, eu diria que é um bocado de tudo, porque um dom sem treino não dá resultados. Não dá resultados. Por mais vocação que a gente tenha para uma coisa, se a gente não treina, não dá resultados. Eu sou produto dele em termos de educação. Eu até costumo dizer, eu até hoje tenho medo dele. Está ali na Santana, mas até hoje tenho medo dele. Tenho medo dele porque há valores que se eu tentar ultrapassar, ele vai sair de lá. A base é muito forte. O meu filho mais velho, se lhe ouvir falar sobre a luta de libertação, é capaz de pensar que ele participou. Porque eu converso muito com ele sobre isso. Ele conhece histórias minhas, histórias dos avós, dos bisavós. Ele conhece a história da família, a participação da família na luta de libertação. Eu tive um irmão, vinha seguir a mim, que também foi militar, dos comandos, que era o amor dele. E então, o meu filho mais velho conhece a história do país, da luta de libertação, como se ele fosse da geração de 60. Os 5 gerações é precisamente para isso, é para nós bebermos destas gerações passadas, das novas, e criar essa interligação. E eu gosto muito de conversar com os jovens, explicar de onde viemos, como viemos, aquelas dificuldades da vida da época. Tudo isso é uma coisa que me apaixona a falar. Até porque permite com que os nossos jovens não cometam os mesmos erros do passado e possam ver que o país não nasceu ontem, o país tem uma história longa e, sobretudo, é preciso dizer o seguinte:
quem fez a luta de libertação deste país foram jovens. Quem sempre esteve imbuído na luta e no desenvolvimento são os jovens. Então, a nova geração tem que respeitar esse legado e ver que há um percurso muito longo que foi atravessado e é preciso preservar. É preciso continuar, é preciso dedicação, é preciso comprometimento com a pátria. Isso é um fator muito... É preciso um espírito de cidadania muito forte. Porque sem esse espírito de cidadania, sem esse comprometimento com a pátria, com certeza que nem daqui a 300 anos vamos ter aquela Angola que os nossos antepassados sonharam. O Mário cresceu num ambiente onde se dizia que era preciso fazer. Mas o exemplo valia tanto quanto a palavra. Hoje, perante uma falha, qual é o seu impulso? Corrigir, acolher ou ensinar de novo? Olha, tem essas faces todas. Só depende do como, do quando e do quanto. Mas eu tenho essa facilidade de ensinar, de corrigir e também de penalizar quando necessário. Porque a nossa história dos anos 60 tem essas três componentes. Porque muitas vezes levaste um tabefe e no minuto seguinte foste ensinado como fazer melhor. Portanto, as três componentes devidamente doseadas, diga-se de passagem, devidamente doseadas, acho que fazem o conjunto, não é? Se pudesse sentar hoje com a sua mamã, o que é que lhe diria? Obrigado. Obrigado. O que é que agradeceria? Em me transformarem no homem que eu sou. Porque ao longo desse percurso a gente viu muitas coisas boas, viu muitas coisas más acontecer, mas lá em casa sempre houve o pulso suficiente necessário para que nos direcionássemos para as coisas boas. Portanto, o agradecimento era nesse sentido de que, com todas as dificuldades e mais algumas, a minha família conseguiu orientar-nos a todos para um caminho que nos torna hoje aquilo que nós somos, aquilo que eu particularmente sou. Portanto, o agradecimento era nesse sentido. Assim, num pensamento muito rápido, quando se lembra da sua mamã, qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? É assim, era uma pessoa muito dócil, muito paciente, de poucas palavras, mas muito focada naquilo que eram os seus filhos. E a minha mãe criou 8 filhos. Uau. Minha mãe criou 8 filhos. E então, esses 8 filhos, portanto, nós éramos 4 irmãos filhos dela, mas a minha mãe perdeu uma irmã muito jovem e os 4 filhos da minha tia também eram crianças e fomos viver juntos. De repente a minha mãe passou a ter 8 filhos, assim no estalar de dedos. Então nós éramos 8 filhos lá em casa e então ela conseguiu transmitir essa mensagem a esses 8 filhos. Crescemos naquela disciplina, naquela alegria, sem grandes constrangimentos. Os constrangimentos que existiram no próprios da vida, né? Mas nós crescemos 8 filhos lá em casa. E o Mano Adriano? Bom, esse é o meu tudo. Esse é o meu tudo. Eu devo tudo. Eu me emociono quando falo. Desculpa. Não, fica à vontade. É o meu tudo. Não há palavras. O que é que o Mano Adriano representa para si? Tudo. Eu não preciso dizer, basta dizer tudo. Eu sou o que sou e sou uma imagem e semelhança dele. Eu sou o que sou em tudo. Como ser humano, como profissional, como pai, como filho, como desportista, como... Assim, ele representa tudo aquilo que vês aqui neste mar. Quem foi o Mano Adriano? Foi meu Deus na terra. Foi meu pai. O Adriano foi meu pai. Era assim chamado, Mano Adriano? Sim. Olha, há uma particularidade que nós tínhamos antigamente no bairro. Os nossos mais velhos eram todos Mano.
Por exemplo, há outros amigos meus do bairro que cresceram comigo, que os pais dele nós chamamos o Mano. Há uma figura que aparecia muito aí, que era o Manzé Gaspar, que era filho de um amigo meu, do Walter, lá do bairro. Era o Man Reis, o Man Paizinho. Portanto, então, do mesmo jeito que os meus amigos chamavam, aquilo era... por exemplo, a minha mãe não tinha mãe, não tinha filhos, não tinha irmãos. A minha mãe era Ia. Para todos. E esse Ia transportou-se até para o emprego. Até no trabalho, ela deixou de ser a Maria Augusta e passou a ser a Ia. Então, era uma particularidade própria que existia lá no bairro. Nós, hoje é muito comum o tio, chamar os mais velhos de tio. Antigamente era o mano, até nem era mano, era o man. Então, nós crescemos assim no bairro popular. E então o Mano Adriano não era só o meu pai, mas era o Mano Adriano do bairro todo. Do bairro todos. E hoje, ao dizer que ela era o seu tudo, sente que conseguiu honrá-lo? Olha, é o que eu faço todos os dias. É o que eu procuro fazer todos os dias, era honrar a memória dele, honrar a memória da velha Beatriz, uma combatente pela luta de libertação, esteve presa em 1969 na PIDE. Portanto, de maneiras que a Dona Maria Augusta já nem falo, portanto, já de reparar que eu sou xará da minha mãe. A minha mãe é Maria Augusta, eu era Maria Augusta. Exato. E de maneiras que todos os dias eu procuro honrar a memória deles, no meu dia a dia, na minha relação com as pessoas, naquilo que é o meu profissionalismo. E tem outras referências na família. Eu digo, já fiz uma delas, que é do tio Américo Júlio de Carvalho, que vivia conosco, com o tio Samuel, que naquele tempo já era uma figura com o sétimo ano feito, como se dizia antigamente, ou era alferes na tropa colonial, era uma pessoa que já tinha um nível de vida bom, e esse nível de vida era a consequência do facto de ele ter estudado. Então, eu digo a toda a gente que o meu farol foi ele. O Mano Adriano foi digamos, o eletricista, né? Que ligou os cabos. Um minuto com o Mano Adriano, o que é que lhe diria? A mesma coisa que eu faria com a minha mãe. Muito obrigado. A mesma, sem diferença, muito obrigado. Porque eu sou o que sou, integralmente. Sou o que sou, porque tive o Mano Adriano na vida. Uma lágrima no canto do olho. Uma lágrima no canto do olho. A música em forma de raízes. Sabemos que tem essa paixão pelo bangão. Gosto muito do bangão. Que contou a Angola do Moseque, da Rua da Esperança Simples. Quando houve o bangão, que Angola é essa que nasce dentro de si? Olha, eu tenho uma paixão muito grande pela música dos anos 70. David Zé, Urbano Castro, Artur Nunes, esse para mim e o bangão. Isto é a nossa angolanidade. É a nossa angolanidade. E depois como eles cantam numa língua nacional que eu conheço, então se calhar o tipo de mensagem que eles transmitem, os que não percebem de Quimbundo não conseguem ver aquilo que eu às vezes vejo. Podemos ouvir aqui um bocadinho do bangão? O Kibuiquila do bangão é uma música intemporal, aborda vários temas, desde os acordos de paz, desde o rapaz que desrespeitou a avó para poder ganhar dinheiro. Deixa mas aqui um trechinho da Kibuiquila. Só um bocadinho. Não tenho voz para cantar. Mas eu também não vou poder acompanhar. Yeah. Se eu consigo souber a letra, eu também gosto de acompanho. Também gostaria de Aquimoeso, e valorizando assim um bocado. Há uma expressão de uma música do Ligue Dia de Aquimoeso que eu gosto muito, que é, como é que ele diz? Quem é cala com indo, quem é que moxinga dele cutar. Isto é, ela tá fazendo um elogio a uma moça angolana e diz que quando olha para as tranças dela, sente-se satisfeito, sente-se... Não, o bangão, o David Zé, o Urbano Castro também são grandes referências que eu tenho da música angolana. Gosto muito, até hoje continuam a ser os meus artistas preferidos. Preferidos. Sim, continuam a ser. O Macarenco moldou-se, moldou-lhe.
Ui, muito. Ensinar uma criança exige cuidado. Ensinar um adulto exige escuta. O que é que mudou entre o tempo em que ensinava física? O Macarenco, digamos que foi um choque de realidade no que diz respeito à responsabilidade das aulas. Porque a gente vem do ensino preparatório, 7ª, 8ª classe, um bocado mais ligado, não diria brincadeira, mas as pessoas nessas idades tu não tem uma muita vez por dia, responsabilidade. não tem muita responsabilidade. O Macarenco foi aquele choque. Foi um choque muito grande em termos de responsabilidade, até porque foi numa altura em que nós recebemos em Angola muitos professores portugueses que traziam uma exigência muito grande e nós vínhamos de uma 8ª classe com alguns professores cubanos pelo meio e temos esse choque de responsabilidade. Porque o Macarenco, os institutos médios na altura foram formados para formar pessoas para o mercado de trabalho. Havia falta de quadros na altura, então os institutos médios depois têm que estar bem preparadas para ir logo a seguir para o mercado de trabalho. Então, e depois misturando a isso, vieram outras responsabilidades, porque depois chegou uma altura que a gente passou a ser trabalhador estudante, e depois o que é que acontece? No Macarenco nós entrávamos às 14 horas e saímos às 22. O nosso jantar era jinguba ali no Sino Atlântico. Pular o muro para ir comprar bombom com jinguba para continuar as aulas até as 21. Porque muitos professores também tinham as suas ocupações profissionais e colaboravam. Então só podiam dar aulas a partir das 18 horas. Então foi este choque. O choque da exigência. Muito exigente. Macarenco naquela altura era muito exigente. Então, para uma criança adolescente que está a vir do ensino que podia estudar na véspera da prova, não é? Vai para o Macarenco e aquele choque. Então isso ajudou-nos muito, e creio que todos nós da época, para quando fomos para a faculdade já tínhamos bons hábitos de estudo e de investigação. Porque nós, na altura, no Macarenco, já fazíamos alguns trabalhos investigativos, muitos trabalhos práticos, e então, quando se dá o pulo para a universidade, já tínhamos esses hábitos de investigação. Um defeito que nós tínhamos à época era nós não tínhamos muitos livros, mas nós no Macarenco já tínhamos lá uma tipografia que reproduzia esses livros e também já tínhamos os hábitos de consultar livros. Nós quando vamos para a Faculdade de Engenharia, a minha geração já não foi um choque, porque um dos grandes problemas que os nossos estudantes têm, e hoje ainda têm, não gostam muito da consulta de livros. Limitam-se à consulta dos apontamentos do professor. É um dos defeitos que o nosso ensino ainda tem. Os nossos alunos não investigam, não se compra livros, e então isso faz com que limita muito, portanto, a atividade do aluno. E nós, quando vamos para a Faculdade de Engenharia, já tínhamos hábitos de leitura, de investigação. Não eram livros, mas eram folhetos que nós usámos na altura, que alguns professores produziam, outros eram fotocópia de livros. E quando começou a lecionar, sente que formou líderes? Bom, eu fiz o meu melhor e acredito no trabalho que eu fiz. Conheço muitos ex-alunos que hoje estão formados e muito bem formados e estão no mundo bem encaminhados. Ao longo da sua vida, ensinou muitas pessoas, em casa, na escola, no trabalho. O que é que sente que realmente transforma alguém? O que se aprende ou o que se descobre? Olha, as duas coisas. Porque a gente descobre aprendendo e aprende descobrindo. Porque essa relação bionívoca, na matemática usa-se muito essa expressão. Essa relação bionívoca entre a descoberta e o aprendizado estão muito próximas uma do outro. É uma coisa, são siameses. Então a gente ao longo da vida, ao longo de todo o percurso pessoal, social, profissional,
carrega consigo essa relação bionífica que eu aprendi. E eu gosto muito de ensinar, é uma das coisas que eu tenho, é característica minha, eu sinto isso, que eu gosto muito de ensinar, gosto muito de transmitir aquilo que eu sei. Porque eu acho que eu sou daquelas pessoas que pensam que o conhecimento só tem valor quando é partilhado. Partilhado. Com 9 anos já estava na OPA? Não, Isso foi uma vocação precoce ou destino? Um bocado mais. Um bocado mais? Basta dizer que o 25 de Abril foi em 74, né? E então em 74 já tinha mais que 9 anos. Aí 14? Com 15. Não, com 14 anos eu já era líder. Eu com 12 anos já era líder de pioneiro. Há um apelido de colegas meus da JMPLA da época que ficou até hoje, que me chamam o pioneiro da Jota. Que eu, apesar de ter idade de pioneiro, já andava metido na JMPLA e até já dirigia grupos. Eu não sei se faz parte do guião, mas eu gosto muito de falar do Dia da Independência. Eu gosto de falar do Dia da Independência, porque no dia 11, onde é que eu estava no dia 11 de novembro de 1975? No dia 11 de novembro de 1975, à meia-noite, eu estava na tribuna presidencial, onde o presidente Agostinho Neto proclamou a independência de Angola. Acompanhado de uma pessoa que na altura era o coordenador nacional da JMPLA, José Agostinho, porque é uma história que pouca gente conhece. Eu tinha sido indicado para içar a bandeira. Só que na altura o coordenador nacional José Agostinho entendeu que eu devia acompanhá-lo às cerimônias oficiais. E eu não podia estar nos dois sítios. Então assim que foi escolhido o Diniz, que infelizmente já é falecido, e então o dirigente da Jota na altura, o Campos Neto, pegou pelo Diniz, então, e eu nesse dia estive nas cerimônias oficiais no Largo 1º de Maio, na Tribuna Provincial. Depois fui à cerimônia oficial que o presidente Agostinho Neto ofereceu aos visitantes no Palácio. Eu entrei pela primeira vez no Palácio Presidencial no dia 11 de novembro de 1975, e à meio da manhã, por volta das 11 horas mais ou menos, assisti pessoalmente no Salão Nobre do Governo Provincial de Luanda à tomada de posse do presidente Agostinho Neto. Esse foi o meu roteiro do dia 11 de novembro de 1975. Esteve muito envolvido na luta da libertação? Bom, estive envolvido nessas atividades da JMPLA de Luanda. Isso eu tive muito envolvido. Quantos anos tinha mais ou menos? Era um garoto, mas era um garoto. Responsável. Sim, mas estive muito envolvido em muitas atividades da JMPLA, na cidade de Luanda, nos arredores. Na altura, Catete era longe, na altura, Nambangongo, andar com mais velhos que eu. Estão aí os meus colegas da JMPLA, estão todos ali, que eu aproveito para render uma grande homenagem. E por isso é que eu digo, e disse no princípio, a JMPLA moldou-me muito. Qual é a Angola que sonhavam naquela altura? Olha, esse sonho mantém-se. Esse sonho mantém-se, e por isso é que nós estamos aqui, a cumprir essa missão, nas funções que exercemos, e noutras que já exercemos ao longo dessa trajetória profissional, com um foco único. Fazer de Angola aquilo que nossos antepassados sonharam. Fazer de Angola um país bom para todos nós, ou fazer de Angola um país próspero, um país que cada um de nós se orgulhe, cada um de nós olhe para trás e diz que valeu a pena a luta de libertação, valeu a pena sermos independentes. Já vale a pena, e muito. Exato. E muito. A nossa independência é inegociável, a nossa soberania é inegociável, a independência é o maior bem que nós tivemos no nosso país, a par do processo de paz que veio, não é? Portanto, continuamos a sonhar com uma Angola próspera, é isso que me motiva no meu dia a dia, desde sempre, desde que eu comecei a ganhar consciência do nosso nacionalismo angolano. É uma coisa que me motiva muito, ver as nossas crianças bem, ver o nosso país moderno, em que todos nós digamos, sim senhor, sou angolano com orgulho, a nossa bandeira, é o nosso orgulho, a nossa bandeira deve ser o nosso orgulho. Por isso é que eu falo muito do comprometimento com a pátria, falo muito da cidadania. É importante respeitarmos a nossa bandeira, porque a nossa bandeira representa aquilo que nós somos. Onde quer que estejamos,
a nossa bandeira é para ser respeitada, o nosso país é para ser respeitado, ainda que na contradição, o nosso país é nosso, deve ser sempre elevado aos seus mais altos patamares. Esse é o meu foco. Engenheiro Mário, o que é que a engenharia ensinou-lhe? Mais sobre pessoas ou sobre máquinas? Bom, as máquinas sem as pessoas não funcionam. Para a gente poder as máquinas pôr a funcionar como elas são, é preciso ter pessoas, é preciso ter pessoas comprometidas, mais uma vez, é preciso ter formadas, formação muito importante, é preciso que as pessoas estejam alinhadas e focadas no trabalho, só assim é que as máquinas vão poder dar os resultados que nós queremos delas, porque quem faz as máquinas funcionar são os homens. A gente fala muito hoje em dia da inteligência artificial, essas coisas. A inteligência artificial, no fundo, o que é? É um homem que desenhou um algoritmo e pôs a máquina a fazer aquele algoritmo. Exato. Portanto, a inteligência do homem, que transmitiu para a máquina um algoritmo matemático e esse algoritmo permite fazer um conjunto de coisas que o homem era capaz de demorar um século a fazer. Né? Portanto, a inteligência do homem. Por isso é que há pessoas que defendem a teoria de que o termo inteligência artificial não é muito correto. Há aí umas teorias. Isso que ela tem razão, porque a inteligência também mete emoções pelo meio, mete neurónios e a máquina não tem essas coisas. Não tem isso. As tecnologias de informação e comunicação são hoje a espinha dorsal de um país moderno. Mas como qualquer rede, a força está nos pontos de ligação. O que é que liderar esse setor o ensinou? Deixa-me dizer o seguinte. Eu, em relação a fazer uma pequena introdução neste ponto, para dizer o seguinte. Tudo que o ser humano hoje inventou para seu benefício, quando mal usado, o prejudica. Sabe qual é a diferença entre a droga e o medicamento? Está na dosagem. A dosagem. Um medicamento que cura uma doença, numa dosagem errada, vira droga. O carro que hoje utiliza no seu dia a dia pode virar uma arma contra... Aliás, já foi usado em algumas cidades do mundo em que indivíduos matam pessoas sem uma bala, só com o carro. Portanto, tudo o que o ser humano criou, inventou, modernizou para seu benefício próprio, quando usado de maneira errada, prejudica o ser humano. As tecnologias não fogem a essa regra, mas tem um condão muito importante. Aproximam mais as pessoas, pode tornar as pessoas mais comunicativas quando devidamente utilizada, facilita o dia a dia das pessoas, mas aí está, quando mal utilizadas, tem aquela componente que prejudica. Ora, liderar esse setor. Liderar esse setor é um setor muito desafiante, porque é um setor que se inventa diariamente. E então, quase que hora a hora, minuto a minuto. A gente, se for a olhar para trás, há meia de anos atrás, um telemóvel tinha o tamanho de um tijolo. Hoje, um telemóvel, eu costumo dizer, também dá para falar. Serve para muito. O falar hoje no telemóvel é a função básica, mínima, porque ele hoje é um computador, é um meio enfim, é tudo. Falar é o que sobra, digamos assim. Vamos pôr também aqui uma voz para falarmos, porque hoje o telemóvel... Então, são esses desafios diários que as tecnologias trazem. Modernização da sociedade para permitir, então, que nós tenhamos o país que há bocado estávamos a falar. E é desafiante, todos os dias nós somos desafiados, as equipas aqui no Ministério, nas empresas, nos organismos tutelados, todos os dias acredita que nós temos desafios muito fortes, o mundo está-se a modernizar, Angola não pode ficar para trás desse comboio da modernização, e acompanhado isso também há o comboio da formação e educação, porque sem formação e sem educação, sem regras, nós não vamos conseguir tirar aquilo que as tecnologias nos podem... Podemos trazer o melhor computador do mundo, podemos instalar as redes mais rápidas e mais fiáveis do mundo, podemos ter interconectividade, podemos ter FTTH e essas coisas em todo lado, mas se as pessoas não estiverem preparadas, educadas, para tirarem deles benefícios em prol do próximo,
acredita que as tecnologias não vão servir para absolutamente nada. Conhece o país por dentro, as suas fragilidades, mas também as suas reservas de talento e coragem. O que é que ainda está adormecido em Angola, mas que ainda acredita que pode despertar e surpreender-nos? Olha, nós temos uma juventude muito criativa. A minha experiência desses anos todos, daquilo que eu conheço do interior do país, nós muitas vezes somos surpreendidos por criatividades que existem um pouco por todo o país. Mas como tudo na vida, isto é um processo. É um processo, leva tempo, exige recursos, mas nós, geração 60, estamos aqui para dar esse apoio, para irmos descobrindo esses talentos. Tudo isso vai fazer com que esta juventude saia e mostre ao mundo aquilo que nós realmente somos. Somos uma juventude. A juventude angolana resiliente, trabalhadora, e a juventude angolana quer cada vez mais. E hoje, a nível das tecnologias, temos, enfim, um manancial de jovens aí a criar que é uma maravilha. E o que é que o mais emociona ao ver jovens a criar, empreender, desafiar? Duas coisas muito importantes. O que me emociona é eu dar conta que o país tem futuro. Isto dá-me assim uma sensação muito agradável. Quando vejo jovens criadores, eu me revejo e digo, o país tem futuro. Então precisamos só trabalhar. Como se diz, o único sítio em que o sucesso vem primeiro que o trabalho é no dicionário. Então, o sucesso exige trabalho. A geração do Mário foi chamada para construir. A nossa quer transformar. Como é que essas vontades se encontram? Olha, para vocês transformarem tem que haver uma construção. Boa. Então, sem a nossa construção, vocês o máximo que podem fazer é inventar coisas, não vão transformar. E então, eu acho que é esse acasalamento que é muito importante em qualquer sociedade. E esse conflito de gerações, no bom sentido da palavra, no bom sentido da palavra, no verdadeiro sentido da palavra e não de forma distorçada, é esse conflito de gerações que provoca desenvolvimento. Há um termo filosófico que se diz que onde não há contradição não há desenvolvimento. E então é de facto isso, e eu vivo isso aqui no dia a dia. Temos patrocinado esse tipo de ações, e então nós há uma coisa que é preciso não esquecer da geração de 60, é a defesa da pátria. É a defesa da pátria. Essa parte, por favor, nós não só construímos, mas passamos aqui por um processo de defesa da pátria contra agressões externas, contra conflitos internos, e hoje temos um país uno e indivisível de Cabinda ao Cunene, com uma geração de 60 que defendeu a pátria e que também está a construir, para depois a quinta geração então transformar. O país está sempre em construção. Qual é o tijolo simbólico que sente que deixou e qual gostaria ainda de colocar? Olha, eu nos últimos mais ou menos 30 e poucos anos que estou muito envolvido no setor das telecomunicações, que é digamos a minha área de formação. Eu orgulho-me muito de pessoas que formei. Orgulho-me muito de pessoas que formei. E tenho dois exemplos, permita-me que conte esses dois exemplos. Exato. De dois jovens que quando nós fundamos a MS Telecom, cuja sede era na Petrangol, nós tínhamos dois jovens lavadores de carros que moravam na periferia, ali ao lado, na Petrangol. Eu patrocinei, auxiliei, eduquei e ajudei esses jovens, que são os dois grandes engenheiros de telecomunicações. Não. Portanto, eles, se me ouvirem, eles saberão o que eu estou a dizer. Nem vou citar o nome deles, porque eles sabem, a MS Telecom sabe. Portanto, é um exemplo prático daquilo que é um dos tijolos que eu coloquei. Digamos, são os ícones, né? Porque depois há os outros que no dia a dia
Eu formei muita gente, dei esse meu contributo, dei o meu contributo para o crescimento das telecomunicações em Angola. As redes móveis têm a minha participação, as primeiras redes de fibra óptica no país têm a minha contribuição. Portanto, eu falo muito nesse setor das telecomunicações, das tecnologias, que é o setor profissional, que é o setor onde eu exerço, digamos, o meu dia a dia. Mas, a par disso, há a parte formativa, como eu disse há bocado já, eu tenho uma paixão muito grande para ensinar. Gosto muito de ensinar. Gosto muito de transmitir aquilo que eu sei. Então, e são esses pilares que me orgulham, porque acredito que as pessoas a quem eu passei conhecimento vão também replicar esse conhecimento e com isso o país cresce, a nação cresce e Angola se torna próspera, que é isso que todos nós queremos. Mário, os seus filhos nasceram e viram a Angola a mudar. Os seus netos já nasceram digitais. Como passou esses valores a essa geração? Olha, é preciso que eles conheçam antes. É preciso que eles conheçam antes. É preciso conversar com eles sobre o antes. É preciso mudar a trajetória toda. Porque a gente não pode só se limitar a falar do digital. Aliás, mesmo na universidade, antes de se estudar o digital, a gente estuda o analógico. Para poder perceber o que é que se passou entre o digital e o analógico. Naquilo que estamos aqui a colocar, foi exatamente a mesma coisa. Portanto, dar-lhes a conhecer de onde viemos, a etapa toda da luta tecnológica e não só, e hoje o que é que representa o digital e o que é que o digital pode representar para a nossa vida social e para a economia do país no geral, para a sociedade no seu geral, para as relações humanas. É preciso não esquecer isso, porque sem boas relações humanas, por mais que seja o digital, nada acontece na vida. E então é dessa forma que eu tenho procurado passar a mensagem a nível dos meus filhos e a nível dos... Porque eu tenho muitos filhos. Eu tenho muitos filhos. Os meus sobrinhos também são meus filhos. São filhos, conforme cresceu, não é? E eles tratam-me como tal. Não só eu me sinto pai deles, mas eles se sentem meus filhos também. E o que é que sente que tem aprendido desta nova geração? Muita coisa. Eles têm me moldado também, diga-se de passagem. Eu tenho recebido muito feedback da nova geração e tenho moldado à medida daquilo que é... Porque hoje eles têm uma perspectiva diferente. Sim. E depois há coisas que eu vou dizer que é um bocado de preguiça de mais velho. Há coisas lá em casa que eu mesmo sabendo já não faço. Então delego. Coisas de tecnologias. Delego. Então mesmo sabendo. De maneiras que é nessa interação. É nesse ambiente harmonioso que eu lido com os meus filhos. Se tivesse que deixar uma única palavra de esperança para quem nos ouve agora, qual seria? Angola tem futuro. Angola tem futuro. Trabalhemos, dediquemo-nos, amemos a pátria, elevemos os mais altos valores da cidadania, o comprometimento com a bandeira, o comprometimento com esse país é nosso, não temos outro. Angola tem futuro. E o futuro não se começa a construir, não se começou a construir hoje. O futuro começou-se a construir lá para trás. Então, porque os nossos antepassados só lutaram porque acreditavam no futuro do país. Porque senão não teriam feito. Então, hoje, novo ecossistema que vivemos, compete a nossa geração continuar a lutar para esse futuro do país, para a modernização, para termos uma sociedade mais feliz, para termos uma sociedade em que nos respeitemos todos uns aos outros, para que tenhamos uma sociedade que, de facto, não de máquinas, mas de homens e mulheres que amem o seu país. Obrigada, Mário, por ter aceito o nosso convite. Fica sempre muita coisa por dizer. Fica sempre muita coisa para dizer, de facto, mas acho que abordamos de uma maneira geral alguns aspectos da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Aproveito a oportunidade para enviar um grande abraço à minha família, um grande abraço a todos aqueles que comigo no dia a dia
trabalham, comprometidos para que possamos fazer esse país um país próspero, aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus filhos, à minha esposa. Portanto, este é o Mário Augusto da Silva Oliveira. Obrigada mais uma vez por ter nos recebido, porque os nossos telespectadores vão dar logo conta que mudamos o cenário. Sim, senhor. Obrigada por ter nos recebido. Obrigado. Há quem construa monumentos e há quem construa silenciosamente homens e futuros. Hoje ouvimos Mário Oliveira e ouvimos também os ecos de uma geração que acreditou que a disciplina é também um ato de amor. E muito obrigada. Bem, a todos vocês aí em casa, até a próxima geração, até a próxima semente do futuro.